Bem-vindos. Nós hoje vamos falar sobre os passos necessários para uma relação com fitness emocional. E, e nós, quando falamos aqui de relações, falamos sobretudo das relações conjugais, das relações de amor, das relações dos casamentos e destas uniões que vivem à volta do amor. E para isso é importante, hoje nós já fomos falando, mas fazer aqui uma perspectiva histórica do que é esta relação. Habitualmente, os casamentos eram feitos entre homens e mulheres e eram, sobretudo, um contrato que tinha como fim um objetivo económico, isto é, as pessoas uniam-se para procriar, aumentar a prole e também para perpetuar linhagens e para perpetuar património. Por isso é que muitas vezes as pessoas pobres nem se casavam, porque para casar também era preciso dinheiro, não se casavam, porque, porque casavam sobretudo por uma questão de segurança. Segurança. Havia um que podia tomar conta do outro e ficavam ali naquela união. Mas o casamento, a perspectiva do casamento foi evoluindo bastante. Nós hoje já não queremos só aquilo que existia. Não deixa de ser um contrato, não deixa de haver também um objetivo de perpetuar, mas nem sempre há. Não deixa de ter, muitas vezes, um fim que tem como objetivo garantir a segurança dos cônjuges, mas pode não ser. O que interessa é que o próprio papel da segurança também foi sendo transmutado, isto é a segurança de termos alguém ao pé de nós, é a segurança de termos alguém para quem nós somos especiais e que é especial. Portanto, o casamento, na perspectiva mais tradicional, é algo que é confortável, é algo que é seguro, é algo que é previsível e de longo prazo. Só que nós hoje, nas nossas relações, também queremos outras coisas. Queremos amor, mas queremos paixão. Queremos previsibilidade, mas queremos novidade, não é? Queremos o amor, não é? Mas queremos o desejo. E isto, muitas vezes, parece difícil de conciliar. E a pergunta que nos podemos fazer é: como é que conseguimos conciliar isto que aparentemente é irreconciliável? E a minha resposta está: só é possível numa relação com muito fitness emocional. E eu digo isto porquê? Porque se o fitness emocional, não é? É inteligência emocional em ação ao serviço da nossa melhor versão. Esta foi a definição que eu encontrei para fitness emocional, não é? Que me surgiu e que para mim é que faz sentido. Fitness emocional é a inteligência emocional em ação ao serviço daquela que será a nossa melhor versão. E aqui é ao serviço da relação e daquela que será a melhor relação para nós. Então, eu hoje trago-vos 5 passos. 5 passos para criar uma relação com fitness emocional, que será aquela relação que tem como objetivo satisfazer os nossos as nossas expectativas, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos objetivos. É isto. Então, o primeiro passo, não é, para criar uma relação com a fitness emocional, parece-me óbvio depois da definição que eu dei, que é colocar a inteligência emocional ao serviço da relação. Este é um passo fundamental. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, em primeiro lugar, é preciso conhecermos-nos. Depois, é preciso conhecer o nosso parceiro. Isto é inteligência emocional, ou seja, conhecermos o nosso parceiro. Não se esqueçam que a inteligência emocional é baseada em duas inteligências, na intrapessoal, eu para comigo, e na interpessoal, eu perante os outros, não é? Ou em relação com os outros. Portanto, a inteligência ao serviço da relação, a inteligência emocional ao serviço da relação, tem como objetivo conhecer-me, não é?
pôr o conhecimento que eu tenho sobre mim na relação, eu gosto disto, não gosto disto, eu sou assim, eu sou assado, não é? Eu tenho estas zonas erróneas, portanto, eu sei que tenho isto e, sobretudo, também conhecer o nosso parceiro, saber como ele é. E neste processo de conhecimento e heteroconhecimento, eu tenho os meus objetivos, eu tenho os meus desejos, os meus sonhos, eu tenho que saber o que quero para a minha relação. E quando eu sei quem sou, quando eu conheço o outro e sei como ele é, e sei o que quero para mim, o como vou conseguir isso torna-se mais fácil de perceber. Isto é, quando eu sei tudo isto, como sou, como é o outro e o que quero para nós, não é? E eu consigo mais facilmente perceber qual é o meu contributo. Eu consigo mais facilmente perceber que tipo de linguagem, de ligação, de atitude eu tenho que ter para com o outro. Eu consigo ter mais autocontrole, não é? E uma perspectiva mais positiva, mais proativa, mais construtiva da relação, pondo esta inteligência emocional, não é? Ao serviço da relação. E, sobretudo, eu vou dizer este termo, policiar-me. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu consigo, à medida em que vou atuando e vou agindo, saber se estou a fazer a coisa certa, respeitando os interesses e as identidades de cada um, né? A individualidade de cada um, e se estou a agir em função dos objetivos que eu quero alcançar. Isto é, se eu tenciono ter uma relação longa, uma relação próxima, uma relação onde há afetuosidade, eu sei que se levar agressividade para a relação ou para determinados momentos, eu não estou a construir isso. E eu sei que se tiver uma linguagem ríspida, agressiva, muito crítica, é óbvio que eu não estou a conseguir isto. Mas isto não invalida que eu de vez em quando não tenha. Não é? Isto não invalida que eu de vez em quando não tenha. O que eu tenho é que saber ter consciência dos momentos em que não estive tão bem, ter consciência dos momentos em que eu não estive, não é? Emocionalmente inteligente e não coloquei esta inteligência ao serviço da relação, e nessas alturas eu peço desculpa, e nessas alturas eu consigo remediar, resolver o que não fiz bem. Portanto, o primeiro passo, não é colocar a inteligência emocional ao serviço da relação. Segundo passo, nutrir e cuidar a relação. É fundamental para uma relação com fitness emocional que nós a saibamos nutrir e cuidar. A relação é um terceiro elemento. Eu digo, há o eu, não é? Nós, o nosso companheiro ou companheira, e há algo em comum que agrega às nossas identidades, mas não as dissolve. Então, é preciso perceber que eu, quando nutro a relação, eu nutro-me. E nutro-me não só a mim, nutro também o meu parceiro ou parceira. E isto é importante porque tudo que existe exige cuidado. E a relação não é diferente. E muitas vezes as pessoas ficam polarizadas, acreditam que estão numa relação, mas estão num eu em contraposição, em conflito ou por oposição ao outro. E não considerando a relação como algo, como um terceiro elemento que precisa de cuidado, reparem, eu posso dizer assim, estou extremamente cansada, não é? E só me apetecia dormir. Mas eu posso pensar que o meu companheiro ou companheira, já não estou com ela há algum tempo, não é? E que se não tiver hoje, não vamos estar nos próximos, sei lá, 20 dias, porque as agendas, o que for, não. E eu faço um esforço, certo? Eu preparo-me, antecipo, estou cansado, ok? Saio mais cedo do trabalho, durmo um bocadinho, faço, descanso, não sei, tomo mais um café, o que for, mas naquele dia eu tenho que me disponibilizar para nós. A relação é um nós. Se nós não alimentarmos o nós, há só um eu e um tu. E isto é importante sabermos. Se nós não alimentarmos o nós, há só um eu mais outro eu. Não há um nós.
Então é importante perceber que depois, quando nós nutrimos a relação, quando nós investimos nela, quando nós cuidamos dela, nós também nos nutrimos, nós também estamos a cuidar de nós. E quando o fazemos, sentimos que nos damos tempo, que nos damos espaço e, sobretudo, que nos damos atenção. Atenção a nós e atenção ao outro. É por aqui. Como é que isto se faz? Isto faz-se com boas conversas, isto faz-se com momentos de lazer, com idas ao cinema, com passeios de carro. Não é? Estamos em confinamento, ou estivemos em confinamento, mas dava para dar um passeio de carro, dava para dar um passeio ao quarteirão, uma volta ao quarteirão. Não é? E agora já dá para muito mais. Dá para nós podermos partilhar de forma autêntica, não é? Estes momentos. Dá para nós termos momentos de humor, momentos divertidos. E é aqui como se fosse uma dança. Como se fosse uma dança, e há uma frase muito, muito gira que diz: quando um não quer, dois não dançam. E, e o cuidar da relação é mesmo isso, implica que os dois estejam em sintonia e que estejam numa harmonia, não é, de cuidado. Este é o segundo passo para uma relação com fitness emocional. Ela precisa de ser cuidada, nutrida, alimentada. Porque, deixem-me só agora aqui também fazer uma ressalva. Só com este cuidado, só com estes momentos, só com esta, esta ligação, este laço mais genuíno, mais intenso, é que se cria intimidade. E o que realmente diferencia este tipo de relação é a intimidade. Uma intimidade, nós podemos ser muito íntimos dos nossos amigos. Nós somos muito íntimos da nossa família, da nossa mãe, do nosso pai, podemos ser com os nossos irmãos. Mas há um tipo de intimidade que, que agrega todas as intimidades. Porque é uma intimidade, né? Numa relação plena, numa relação com fitness, é uma intimidade espiritual. Há uma comunhão existencial com aquela pessoa. Há uma intimidade emocional. Neste plano terreno nós partilhamos, nós sentimos, nós vivenciamos, experimentamos-nos. E há uma intimidade física que caracteriza o plano onde nós estamos, não é? Portanto, se há corpos e nós vivemos em proximidade com outro corpo, não é? E os corpos partilham-se, isto só é possível quando nós nutrimos. E é preciso nutrir estas três vertentes da relação e da vida. A parte física, a parte emocional e uma parte espiritual que seja aquilo que for. E não é para todos nós, que é uma parte que é supra. É sabermos que, independentemente do que eu sinto, independentemente do que fazemos fisicamente, há algo superior que nos une. E estes três são três laços de três vertentes que acabam por se solidificar quando são nutridos e alimentados. O terceiro, o terceiro passo é um passo óbvio, isto é, vem na sequência do outro. Se eu preciso de nutrir, não é? Se é preciso nutrir a relação a estes três níveis, eu tenho que partilhar. Para além de me partilhar, de partilhar tempo com essa pessoa, eu tenho que ter interesses em comum. Nós temos que gostar de fazer coisas juntos. Não é? Eu não posso ter uma identidade tão pode ser diferente, mas não pode ser tão diferente que me distancie. Isto quer dizer o quê? Eu não posso ser tão diferente do meu companheiro ao ponto de não partilhar nada com ele. Não partilhar gostos, não partilhar interesses, não partilhar hobbies, não é? Não partilhar não partilhar o prazer de poder ver um filme. E, embora possa haver diferenças, podemos ter partidos políticos diferentes, podemos ter religiões diferentes, podemos ter muita coisa diferente, mas chega uma altura em que tanta diferença se torna distância. E se a distância tem um lado bom, ou seja, nós não podemos ser totalmente iguais, porque nós não desejamos aquilo que é igual a nós, é preciso distância para haver desejo, não é? Nós precisamos de desejar o outro, porque ele é diferente de nós, não é? É um corpo diferente, é uma alma diferente, é um ser humano diferente,
Nós temos que partilhar vida, temos que partilhar momentos, temos que partilhar paixões, experiências, hobbies. Há algo que tem que ser partilhado, porque é preciso conexão, é preciso criar história, é preciso criar vida e vivências. É fundamental que a relação se construa neste plano experimental, vivencial. Por isso, é preciso que haja partilha. E o tempo, não é? Como vivemos aqui neste plano, o tempo é um bom barómetro da, do percurso que é feito na relação. O tempo que passamos juntos, o tempo que passamos a namorar, o tempo que passamos a passear, a fazer caminhadas, o tempo que vamos ao cinema, o tempo que passamos juntos. Não é? Porque, em última instância, a relação é isto. São duas pessoas que gostam de estar uma com a outra. Portanto, a relação tem que ser vivida, tem que ser partilhada. O quarto pode parecer paradoxal, mas o quarto ponto é aprender a amar. Eu digo que o amor é um sentimento. E nós já sabemos que as emoções são mais efêmeras, são mais voláteis, podem ser imediatas ou podem ser mais processadas, mas os sentimentos precisam de uma coisa, bem como aqui vem a sequência, precisam de tempo. Nós precisamos de fazer este percurso, não é? E para sentir amor. Portanto, precisamos de tempo. Mas eu digo que o amor é um sentimento. Sim, senhor, é um sentimento. Todos nós nascemos com as competências fisiológicas para sentir amor. No entanto, amar exige prática. Amar numa relação exige prática. Portanto, o amor é um sentimento, mas amar é uma competência que exige treino. E daí o fitness emocional, não é? Amar exige treino porque nós temos que conhecer o nosso parceiro, reconhecermos-nos no nosso parceiro, ou seja, saber quem somos nós com cada parceiro que temos, nós somos pessoas diferentes. Nós vamos mudando com cada pessoa com a qual nos relacionamos. Mas para além disso, é preciso perceber que cada relação está constantemente em profunda transformação, em profunda evolução. Porquê? E é bom que assim seja. Porquê? Porque o crescimento faz parte da vida. Portanto, se nós crescemos, se nós evoluímos, não é óbvio que a relação também vai evoluir, transformar-se, crescer, né? E todo o contributo que nós pudermos dar, não é? É benéfico. Portanto, aprendermos a amar, óbvio que nós vamos aprender também a amar-nos através do outro. O outro tem esta coisa extraordinária, é que nos permite também aprender a amar-nos, porque nós nunca nos amamos com esta idade que temos hoje, portanto, o amor próprio também vai crescendo e vamos descobrindo vamos nos descobrindo aos olhos do outro, e isso também nos permite amar-nos mais. E há aqui uma coisa importante, que quando eu digo que amar exige treino, exige muito treino, porque há quase aqui uma questão de honra para mim. É que é importante amar o outro também como ele quer ser amado. Isto pode parecer estranho, mas para mim faz todo sentido. É importante amar o outro como ele quer ser amado. Porque se as manifestações de amor, não é? E nós podemos aprender isso, nós podemos também aprender a amar o outro como ele quer ser amado. Isto não quer dizer que nós percamos a nossa identidade, a nossa individualidade, que deixemos de ser quem somos ou até que o amemos de uma forma mais construída. Não, não é nada disso. Até porque eu acho que o amor é uma decisão. Eu acho que o amor é uma decisão de construir, é uma decisão de honrar compromisso, não é um compromisso que se assina, é um compromisso que se sente algo, não é? Porque eu acredito que nós somos capazes de amar várias pessoas ao longo da vida, quizá haja uma que é especial.
talvez haja uma que nos pode fazer sentir mais especiais e nós achamos que há ali uma conexão. Mas eu sei, porque sinto, não é? Que o amor é uma construção que se vai fazendo diariamente. Diariamente. E faz-se nas pequenas coisas. E por isso é que eu digo que é importante amar o outro como ele quer ser amado. E o outro pode querer ser amado em cuidados pequenos, pode sentir amor nestas coisas. E o interessante é que nós, quando percebemos que amamos alguém, não é no dia em que a começamos a amar. Nós percebemos que amamos alguém quando já a amamos há algum tempo, porque não nos apercebemos como é que a coisa se vai construindo. É porque gostamos da forma como os olhos dele brilham connosco, não é? Ou ela, gostamos da forma como o nosso nome soa na sua voz, como nos tem o cuidado de passar a toalha a seguir quando tomamos banho, ou como nos põe a mesa para o pequeno almoço, ou como se lembra de nos telefonar. Portanto, são nas pequeninas coisas que vão acontecendo ao longo do dia e dos dias, e dos meses e dos anos, que nós vamos aprendendo a amar aquela pessoa e vamos também aprendendo a nutrir um amor maior. Por isso, quarto passo, aprender a amar. Treinar o amor. Amar é uma competência. O amor é um sentimento, mas amar é uma competência. E depois, nesta sequência, vem aquele que é o último passo, que eu penso que é. Eu chamo-lhe aceitar. Chamo-lhe aceitar, mas esta aceitação para mim está carregada de fé. Uma fé existencial, não é? Como eu digo sempre, não religiosa. Uma fé na vida, acreditando que a vida tem uma sabedoria infinita, infinita, e que sabe sempre o que faz. Eu acho que há um, uma sabedoria na vida que nos permite encontrar sentido mesmo nas coisas que nós sentimos que não queremos ou que não desejávamos. Isto é, os desafios aparecem e a vida está sempre carregada de desafios. Sempre. Porque são eles que nos fazem crescer. E nós temos duas opções, e é por aqui que vem a aceitação, que é ou aceitamos o desafio como uma fonte de aprendizagem, que nos pode permitir não aprender e evoluir, ou podemos classificar o desafio como uma catástrofe, algo muito mau que nos acontece e rejeitá-lo. Na certeza, porém, de que nós, quando não aceitamos, não é? Esse desafio como a aprendizagem, estamos a perder um momento que nos permitiria dar um salto quântico, porque eu acho que quando maior é o desafio, maior é a aprendizagem, maior é a evolução. E, e quando nós, não é? Numa relação, sabemos encarar o desafio como uma fonte de aprendizagem, a conexão aumenta. Porque é nesta adversidade que há uma partilha emocional mais intensa e nós nos apercebemos de que estamos juntos e de que já estamos a fazer um percurso juntos e de que há uma vida em comum. Portanto, quando há desafios, nós podemos perceber que ou olhamos de frente um para o outro e entramos em conflito, não é? Ou nos pomos de costas um para o outro e separamos-nos, ou enfiamos a cabeça na areia e fingimos que não vemos o conflito, portanto, mais tarde vai haver outro ainda mais exuberante para nos mostrar aquilo que de veras nós não quisemos ver anteriormente, ou então nos sentamos lado a lado, olhar para o futuro e dizer o que é que fazemos com isto que temos, como é que nós podemos crescer com isto. E se aplicarmos os passos desde o primeiro, se pusermos inteligência emocional na questão, na resolução do conflito, né? Se percebermos qual é o objetivo que nós temos para a nossa relação, nós conseguimos isso. Nós conseguimos superar e perceber que tempos de adversidade são tempos de grande crescimento e são tempos de grande conexão e evolução. Isto são 5 passos em que eu sintetizo aquilo que me parece ser o básico para construir o básico e se calhar o mais complexo, não é? Para construir uma relação com muito fitness emocional.
E é óbvio, quando nós percorremos nós temos que entender que este é um processo sempre de construção. Não se esqueçam dos 3 Cs, não é? Que é o conhecimento, a consciência e o comportamento, mas é autoconhecimento, autoconsciência e autocontrolo, que é fundamental trabalharmos estes 3 Cs numa relação. E o caminho até nós, porque na verdade este tudo quando nós falamos de fitness emocional, de gestão emocional, quando nós falamos de emoções e inteligência emocional, nós na verdade estamos a falar de um percurso interno que nós percorremos, é um percurso que nós percorremos até nós, mas esse percurso passa sempre pelo outro, o caminho até nós passa sempre pelo outro. Porque numa relação o outro devolve-nos muito daquilo que somos e é através do outro que nós nos conhecemos. O nosso companheiro ou companheira é fundamental para que nós nos possamos conhecer e por isso devemos estar gratos por tê-los na nossa vida, porque nos permitem evoluir, crescer, evoluir e aprendermos mais sobre nós, aprendermos coisas que sem eles não aprenderíamos. E se calhar esta gratidão é só mesmo assim uma nota de rodapé, que para mim é fundamental. E eu agora queria fazer um pequenino exercício que era, para que nós percebamos a dimensão, ou para quem tem relações, ou para quem não tem, daquela relação da que temos, ou da que queremos ter, vamos responder a estas 3 perguntas, por favor. Eu vou-vos dizer e elas podem ficar para responder mais tarde, mas eu vou-vos dar um tempo se vocês quiserem só refletir agora. Nós vamos pensar nas 3 características que mais admiramos no nosso companheiro ou companheira, ou nas 3 características que nós mais valorizaríamos ou valorizamos num companheiro. Aquelas 3 coisas que nós mais valorizamos num homem ou numa mulher que queremos como companheiro ou companheira. Três coisas. Depois, vamos pensar em 3 coisas que nós não aceitamos ou temos dificuldade em aceitar no nosso parceiro, parceira ou num eventual companheiro ou companheira que tenhamos a 3. 3 coisas que nós temos dificuldade em aceitar. Ok? E agora vamos escrever as 3 coisas que temos que trabalhar em nós para conseguirmos aceitar isso que para nós é difícil. Isto é, em vez de mudarmos o outro e pormos o foco no outro, vamos trabalhar isso em nós, perguntando-nos primeiro: o que é que isso revela sobre mim? Por que razão sou eu tão intolerante relativamente a essas 3 coisas? E vamos pensar no que temos que trabalhar em nós para podermos aceitar isso, sabendo que isso faz parte do outro, certo? E depois, se quiserem, podem definir objetivos ou sonhar e perceber como é que depois disso estar resolvido em vós, como é que se vão sentir, não é? Ou resolvido em nós. Como é que nos vamos sentir? O que é que vai melhorar na nossa relação? Que zonas erróneas, que situações de conflito é que deixam de existir? Portanto, primeiro vamos sentir o que admiramos neles. Depois vamos sentir o que temos mais dificuldade em aceitar. E vamos fazer um esforço para encontrar em nós a solução. Bom, eu espero que este treino tenha sido útil. Nós vemo-nos em breve para o nosso próximo treino. Fiquem bem e até breve.